Você entrou aqui com alguma área da sua vida que precisa que os ossos secos tenham vida. E nós estamos diante de um Deus que tudo pode. O nosso Deus pode fazer todas as coisas. Então, se você precisa que vá a vida em alguma área da sua vida, já coloque aí, ó, diante do Senhor. Deus, eu preciso que o Senhor ressuscite a vida nessa área. Amém? Feche os seus olhos. Nós já adoramos ao Senhor Jesus. Nós ouvimos os louvores. E quem prestou bastante atenção, o nosso Senhor hoje falou para a gente ser forte e corajoso, né? Por 2 vezes, né? Seja forte e corajoso. O Senhor quer que você seja forte e corajoso. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Obrigada, Senhor, por este momento. Pai, obrigada pelos teus filhos que estão aqui. Pai, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem algo especial para nós nessa noite. Pai, que o Senhor, ó Deus, vai aliviando, Senhor, cada filho do Senhor. Pai, abre a mente, o nosso coração, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Pai, que nós possamos Te obedecer. Pai, que nós possamos sair daqui cheios da Tua presença. Pai, que em nome de Jesus o Senhor tenha liberdade. Pai, esta é a Tua casa. Pai, aqui, ó Deus, habita anjos neste lugar. Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor traga, Senhor, vitória nessa noite. Pai, que o Senhor traga alegria nessa noite. Pai, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar glorificando o Senhor Jesus. Amém? Olha, irmãos, eu estava ali meditando nos louvores, né? E o nosso Deus, Ele diz para nós sermos fortes e corajosos. E também os jovens aqui louvaram ao Senhor dizendo que nós precisamos usar autoridade. Peça para o Senhor te dar autoridade para você cantar o hino da vitória, aonde você for. Porque às vezes nós estamos aqui, mas nós nos esquecemos, né? Que nós temos que em todo momento cantar o hino da vitória. Deus tem vitória para o povo dele. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia. No livro de Jeremias, capítulo 1. Nós vamos aprender algumas coisinhas sobre este grande homem de Deus que o Senhor convocou. E o Senhor também nos convocou nesta noite. Não é à toa que você está aqui. Amém? Então, abra sua Bíblia aí, Jeremias capítulo 1. Nós vamos estar lendo do versículo 4 até o versículo 12. Amém? Vou estar lendo, os irmãos acompanhem. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me, o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancardes e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Glória a Deus. O nosso Deus, Ele vela pela palavra dEle. Nós, observando o texto que nós lemos, nós podemos ver que Jeremias, ele veio de uma família de sacerdotes, mas o Senhor, Ele convocou Jeremias
ainda muito novo, para servir ao Senhor como profeta. Então, Jeremias relata essa história. Se a gente observar no capítulo 4, é Jeremias que está contando que o Senhor o convocou para ser profeta em uma terra onde as pessoas não acreditavam em Deus. Porque é justamente isso. Um povo que estava desacreditado, que não confiava mais naquilo que Deus fazia. Então, Jeremias, ele foi convocado a ser profeta. Irmãos, e quando nós estamos diante do Velho Testamento, nós podemos ver que o povo de Deus, eles não tinham Deus dentro deles. Hoje, eu e o Darcy, a gente foi viajar, a gente foi em Três Lagoas, e eu estava comentando com ele, no carro. Falei, como é engraçado, né? Por quê? Porque o povo de Deus, no Antigo Testamento, ouvia uma voz e obedecia. O Espírito Santo não habitava dentro deles e não tinha quem os convencesse que aquilo era verdade. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Você tem o Espírito Santo que habita em você? Se o Espírito Santo habita em você, ele te convence daquilo que você ouve, daquilo que você vê, daquilo que você vai fazer. E isso era muito diferente. Às vezes a gente acha assim, as coisas foi muito fácil para aquele povo. Eles não obedeceram porque não quiseram. Ei, eles não tinham o Espírito Santo para falar assim, ó, não toca aí porque aí não é lugar para você. Não faz isso. Eles ouviam uma voz e obedeciam. Eu ainda brinquei com o Dorsa, né? Por quê? O que eu fiquei pensando? Nós andamos num carro confortável, às vezes no ar-condicionado, lá tranquilo, né? O povo saía de um lugar e ia para outra nação falar de Jesus. Foi isso que Jeremias fez. Nós podemos ver que não foi só vocação, ele também obedeceu à voz de Deus. Ele foi submisso àquilo que Deus ordenou para ele. E o segredo para você ter uma vida vitoriosa em Cristo, para você ter não só dias neste lugar, mas ter anos de experiência na casa do Senhor, é você obedecer e ser submisso à palavra dele. Por quê? Porque o ministério de Jeremias durou 40 anos. Ele ficou 40 anos levando o recado de Deus para o povo, que é isso que o profeta faz. Ele deixou de ser sacerdote? Não. Ele levava o recado do povo a Deus, mas Deus falava com Jeremias, Jeremias, vai lá e avisa aquele povo, que se eles não obedecerem, eles vão ser destruídos. E numa terra onde as pessoas não acreditavam. Porque às vezes nós achamos que nós somos muito... Não, às vezes acontece injustiça com a gente. Nós falamos de Deus, nós oramos, nós falamos, tentamos convencer as pessoas. E naquela época, que não tinha o Espírito Santo para convencer? Você acha que foi fácil para Jeremias? Jeremias foi falar de Deus para gente que achava que estava correto. Não, tá tudo certo, minha vida tá certinha. Tá tudo tranquilo. Gente, a pior coisa é você falar alguma coisa para alguém que já tem um entendimentozinho. Vou te dar um exemplo. Quando você vai falar de Deus para um desviado, ele sempre arruma uma desculpa. Não arruma? Estou mentindo? Arruma uma desculpinha. Não, mas um dia vai dar certo, tal, e vai, né? E leva na conversa, no banho-maria, acabou. Mas quando você vai falar de Deus para alguém que às vezes não conhece a Jesus e nunca teve uma experiência, quando você começa a compartilhar algo do Senhor com aquela pessoa, logo ela se atenta para o que você está falando. Eu sei que não são todos, mas as pessoas, quando elas não conhecem, acaba sendo mais fácil para nós convencermos. É realidade. E Jeremias ficou levando o recado de Deus para uma nação que não queria saber de nada. Que não queria saber de nada. Foi isso que aconteceu. Sabe, e eu fiquei pensando, porque Jeremias, ele teve experiências. As pessoas olhavam para ele e não acreditavam.
Multidões, se você ler Jeremias capítulo 20, multidões não acreditavam naquilo, questionavam, murmuravam. E as coisas não são diferentes para nós. As pessoas às vezes murmuram, questionam, e às vezes nós, como cristãos, entramos nesta posição de murmurar, de questionar. Deus, Ele nos fez uma convocação. Você foi convocado para esse exército. As coisas não são só bênção, não. Nós somos convocados para falar desse Deus, para compartilhar do que Ele faz, do que Ele já fez na sua vida. Todos nós somos convocados. Todos. Não é só pastor, não é só obreiro. Não. Deus convocou todos. Se você aceitou o Senhor como suficiente Salvador, você entrou neste exército. E você foi convocado a falar do Senhor. Mas eu não sei falar, porque foi isso que Jeremias falou. Mas eu não dou conta, eu não sei falar, eu sou muito novo. Por quê? Porque nós temos já de primeira coisa que a gente arruma é a desculpa. Eu sou muito novo. Ah, não, eu já sou velho. Eu não dou conta disso, eu não sei fazer. Nós não podemos ser assim, igreja. Não podemos agir dessa forma. Você não pode achar que você é incapaz. Porque a palavra que nós lemos diz que o Senhor disse a Jeremias: eu te capacito, eu coloco palavras na sua boca. Então, se você acha que você faz as coisas por você mesmo, nós não somos tão bons assim não, tá? Não é por nós mesmos. Porque se for por nós, nós desistimos a primeira situação. Nós já falamos que nós não conseguimos, que eu não dou conta, eu sou jovem, estou velho para isso. É essa a nossa primeira atitude. Mas o Senhor nos convoca. Às vezes não tem necessidade de você falar não, viu? Por quê? Porque nós podemos falar de Jesus de acordo com a nossa atitude. Viu? Às vezes caladinho. Mas o que as pessoas falam de você lá no seu trabalho? O que elas falam de você na rua, quando você passa? O que elas falam de você na igreja? Nós temos que ser exemplo de cristão aonde nós formos. Tá? Não tem tanta necessidade de falar, que nem é tanto pelo falar, mas pelo viver. Se você vive de acordo com a palavra do Senhor, você já está cumprindo a sua missão nessa terra. Por quê? Porque as pessoas vão ver na sua vida que você é um cristão que está cumprindo a sua convocação. Viu? Por quê? Porque nós estamos aqui num culto, sim, numa quarta profética, é tempo de profetizar. É sim, nós temos que profetizar. A igreja não pode se calar. Porque nós estamos vivendo fim dos tempos, sim. As pessoas estão desistindo desse evangelho. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas já desistiram há muito tempo. Não acreditam mais. Mas nós temos que profetizar, mas nós temos que viver uma chamada. Porque o Senhor nos chamou. E é Ele que nos capacita. É o Senhor que te capacita. Sabe, o Senhor nunca começou chamando os maior para o menor. Não. Ele sempre foi diferente. Ele foi sempre na contramão do que o homem, do que o mundo diria. Você já viu o leão jejuar? Leão jejuou, não jejuou? Não jejuou? Então, você já imaginou jogar carne para um leão e ele jejuar? Isso é contramão, igreja. Você já imaginou pequeno matar grande? Davi não derrubou Golias? Não é verdade? Então nós somos incapazes? Não. O nosso Deus, o Deus que capacita, Ele está aqui. Amém? E por mais que possa ser difícil, porque a vida de Jeremias não foi facinho não, viu? Pode ser difícil,
Você pode falar para mim, Vanessa, eu estou vivendo dias difíceis, dias em que eu não estou tendo força, que eu estou pensando em desistir. Porque não pense você que não tem pessoas que não pensam em desistir todos os dias. As pessoas às vezes pensam em desistir e deixar para lá e abandonar. Não faça isso, porque você não está sozinho. Na história era Jeremias e Deus. Na minha vida é Vanessa e Deus. E na sua vida, quem que é? Profetiza aí. Quem que está com Deus? Você pode falar o seu nome e falar, sou eu e Deus? Deus está com você. Nos pequenos detalhes, Deus está conosco. Tá? Em pequenas coisas. Provendo o mínimo até tudo aquilo que você precisa. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor já proveu na sua vida. Porque você tem vida. Porque você está de pé. Por isso que você está aqui. Encontre força, sabe? Os hinos que a gente ouviu aqui, seja forte e corajoso. Deus não falou? Deus falou para Josué. Qual foi a primeira coisa que ele incentivou Josué? Deus falou para Josué, seja forte e corajoso. E daí nós vamos temer? Deus falou para Jeremias no versículo 8. Jeremias, não temas. Porque eu vou colocar palavras na sua boca. Você vai lá falar com gente grande, com rei, com gente grande, mas eu vou colocar palavras na sua boca. E o nosso Deus hoje vai colocar palavras na nossa boca. Palavra de bênção. Pede para o Senhor, Senhor, eu quero falar bênção. A minha boca vai sair palavras de bênção, de vitória. Eu vou compartilhar aquilo que o Senhor tem feito. Na minha casa, na minha igreja, na minha cidade, aonde eu for, eu vou compartilhar das bênçãos do Senhor. Porque é isso que o Senhor tem para nós, igreja. Deus nos chama a obedecer. Reflete, você tem obedecido ao Senhor? Quando Ele te convoca, qual que é a sua desculpa? Senhor, ainda não estou preparado. Senhor, não dou conta de falar para muita gente. Senhor, eu sou jovem. Senhor, eu já estou velho, estou cansado. Eu quero aposentar. É essa a sua desculpa? Porque Deus me leva a pensar que na maioria das vezes as pessoas querem resolver os seus próprios problemas. Eu quero resolver a minha vida. Eu quero alcançar os meus sonhos. Depois eu vou me preocupar com a obra de Deus, com as coisas de Deus. E essas coisas podem andar juntas, igreja. Viu? Podem andar juntas. Você pode correr atrás daquilo que você sonha, daquilo que Deus tem para você, mas você pode correr atrás das coisas de Deus. Viu? Precisa ser assim. Porque quando o Senhor convocou a Jeremias, ele ainda era jovem, 17 anos. E ele provavelmente tinha sonhos. Viu? Às vezes ele pensava, quero casar. Quero ter 6 filhos, igual o Darcy falava para mim quando a gente namorava. Eu repreendi, viu, irmãos? Foi isso. Teve libertação. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando, às vezes a gente é jovem, a gente sonha tanta coisa. E depois, com o decorrer do tempo, nós vamos vendo que aquilo que a gente sonhou, aquilo nem está mais no nosso coração. Aquilo que a gente planejou quando era jovem, nem arde mais no nosso coração. E tem chamadas que o Senhor te deu quando você era jovem, e isso ainda arde aí dentro do seu coração. E você precisa fazer. Aí você pode pensar, mas aquilo que eu não tenho mais vontade de fazer. A gente vai amadurecendo, irmãos. Tem coisas que a gente vai amadurecendo, o tempo vai passando e a gente vai tendo outras prioridades. O Senhor vai dando outras prioridades. É isso que acontece. Mas nós precisamos olhar para o Senhor. Por quê? Porque Jeremias, ele abriu mão dos
de algumas coisas. Ele deixou de casar. Estou falando para ninguém deixar de casar, quem ainda não casou. Só estou dizendo que na realidade tem pessoas que vão ter que abrir mão de algumas coisas para viver o extraordinário de Deus, para viver os sonhos de Deus, para ver as coisas acontecerem, para Deus te usar como profeta. Ou você acha que as pessoas vêm aqui no púlpito e começam a profetizar, porque às vezes a gente vê, né? Ou você aí, irmão, você de camisa laranja, o Senhor está te dizendo isso, isso, isso. Acontece, Deus fala, mas essas pessoas pagam um preço. Elas abrem mão de algumas coisas para Deus usá-las desta forma. E não são todos chamados para a mesma coisa, mas o nosso Deus nos capacita. Você precisa estar disponível para Deus. Se você está disponível, Deus vai te usar. E você pode estar na situação que Jeremias estava. Eu não estou, Senhor, por que eu nasci? Porque Jeremias perguntou para o Senhor. Amaldiçoou o dia que ele nasceu. Em um certo momento em que ele via que o quê? Que as pessoas não acreditavam, que ele estava fazendo algo que não estava tocando as pessoas. Só que nós não podemos, em todo tempo, achar que os nossos problemas vão ser maiores do que o nosso Deus. Que o nosso inimigo é maior do que o nosso Deus. Não dá, igreja. O nosso Deus, ele é maior que todos os nossos problemas, que o nosso inimigo. O nosso inimigo, ele pode parecer grande, como o gigante, né? Mas 5 pedrinhas pode derrubar ele facinho, facinho. É só você ter a presença dele, do Todo-Poderoso. Viu? Então, o seu inimigo pode parecer grande, mas ele é pequeno para o seu Deus. Ele é pequeno para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E toda palavra negativa, toda palavra de maldição, toda situação que te atrapalha de viver o melhor de Deus, você vai jogar por terra hoje. Você vai dizer, eu não acredito. Porque o inimigo tenta colocar coisas na nossa mente que nós não somos capazes. Que as coisas não são para nós. Que você não dá conta. Que você não é feliz. Isso é projeto do inimigo, que a sua família não tem jeito. Isso é projeto do inimigo. Se ele tentou Jesus, você acha que ele vai deixar você barato? Acha? Ele tentou Jesus e com a palavra. Você acha que ele vai deixar barato para você? Não vai não, igreja. Mas nós precisamos nos fortalecer em Jesus. Porque Jesus está aqui. O nosso Deus, toda vez que ele convocou um profeta, ele conduziu a um caminho e ele esteve com eles no caminho. Foi assim com todos que ele convocou. Ele convocou Abraão, ele convocou Moisés, ele convocou... quem mais que ele convocou? Quem mais? Samuel, né? Quem mais? Ele convocou muita gente. E ele abandonou esse povo? Não. Em nenhum momento. Deus prova para nós que todos eles tiveram as suas fraquezas. Mas em nenhum momento eles foram abandonados. Viu? Deus te convocou para esse exército. Você é profeta de Deus. Tá? E você precisa profetizar e acreditar que o nosso Deus, ele está com você no caminho. Por onde você for, o que você fizer, ele estará com você. Ele estará contigo. Às vezes nós damos muito ouvido para a multidão, para as pessoas que estão fora. Tem gente que não paga o preço que você paga. Para ela tanto fez, ela vai te julgar mesmo. Ela não conhece as suas lutas, não conhece a sua família, não conhece a importância que você tem, não conhece a importância que você tem, que o seu Deus tem para você.
E isso não importa se você nasceu num lar evangélico, ou se você se converteu ontem, ou se você tem experiências com Jesus. Não importa. Deus convoca todo mundo. E o Senhor está te convocando. O Senhor está te convocando. Sabe, eu estava ali sentada e fiquei pensando, né? Porque Zaqueu, ele era pequenininho, todo mundo sabe que ele subiu numa árvore que tinha o quê? Espinhos, não é? E o que chamou a atenção de Jesus na vida de Zaqueu? Foi diferente o que ele fez. Foi diferente. A atitude dele foi diferente. Ele era pequeno. Ele se esforçou para ver Jesus. Sabe, o que Jesus fez? Jesus não precisou te falar nada para Zaqueu. Jesus amou Zaqueu. Nós não precisamos fazer muita coisa. Nós temos que amar as pessoas. Enquanto a multidão julgava, Jesus amou. E o que Jesus fez? Vou para sua casa. O que levou Jesus para a casa de Zaqueu? A atitude dele. A nossa atitude vai dizer se Jesus vai para a nossa casa. Se ele entra aqui na sua casa espiritual mesmo. É a sua atitude que diz se Jesus vai habitar aí na sua casa espiritual. É a sua atitude. As pessoas podem falar o que quiser. É a sua atitude. Convida Jesus. Sabe, convida Jesus para ir para aquele lugar que você já não tem mais esperança que mude. Que eu tenho certeza que tem pessoas aqui que tem situação na vida delas que realmente está um vale de ossos secos. Sequíssimos. Que já não vê esperança. Jesus, mas já passou tanto tempo. Eu não consigo ver isso acontecer. O Senhor leva a vida para você. Força. Força do céu para você. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, se o fardo está pesado, o Senhor vai te aliviar nesta noite. Porque o nosso Deus é um Deus que alivia. Sabe, às vezes as palavras que você tem ouvido, está pesando aí. E você já está cansado, já está cansada. O Senhor quer aliviar o fardo, o seu fardo. O Todo-Poderoso, Ele está aqui, igreja. O Deus que alivia. O Deus forte, o Deus poderoso. O Deus que nos dá coragem. Tenta mais um pouquinho. Insiste mais um pouquinho. Ora mais um pouco. Sabe, nós não podemos desistir no meio do caminho. O crente não pode desistir no meio do caminho. Se você pelejou até agora, aí agora você vai fraquejar. Não, nós não podemos desistir no meio do caminho. Jeremias perseverou 40 anos. 40 anos falando. Dando recado. Vai destruir. Vai morrer. Vai acontecer isso. Foi 5 reinados. 5 reinados. Que ele profetizou durante 5 reinados. Às vezes, você profetizou só uma vez. Senhor, muda lá. E deixa lá, né? Senhor, faz isso. Persevere. Tente um pouco mais. Às vezes nós não acreditamos naquilo que o Senhor tem. E nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar. O Senhor quis usar vários homens e mulheres de Deus. E Ele quer usar as nossas vidas. Ele quer me usar e Ele quer te usar. O Senhor quer nos usar, igreja. Você está disponível? Tá?
Está disponível? Porque o Senhor quer te usar em todos os lugares. Aonde você for, o Senhor quer te usar. Ele te convoca. Você faz parte desse grande exército poderoso. Exército vitorioso. Porque é isso que o Senhor tem para nós, vitória. Vitória para o povo de Deus. Viu? Deus tem vitória para nós. Você acredita na sua vitória? Então se coloque em pé. Se coloque em pé.